Tenha bastante assoberbada, eu concedo com muito prazer e muita honra a palavra à Sua Excelência, o Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão, Subprocurador-Geral da República e Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que aqui representa o Ministério Público Federal. Está, Vossa Excelência, com a palavra. Excelentíssimo senhor Osmar Serralho, senhor relator da comissão especial, em nome de quem eu cumprimento todos aqui presentes e agradeço penhoradamente essa oportunidade de poder falar com os senhores e com as senhoras. Essa emenda constitucional, ela deve ser vista dentro de um contexto maior, né? De um momento que o país vive, de um certo impasse na consecução de sua política indígena, na própria implementação do mandamento constitucional no que diz respeito aos direitos indígenas, e que deve nos levar a uma profunda reflexão sobre as razões de manutenção do atual paradigma demarcatório das terras indígenas. Para quem milita e militou durante muitos anos nos direitos indígenas, o momento é um momento de perplexidade e frustração. O modelo atual, a toda evidência, está apresentando sinais claros de esgotamento. Por quê? Porque mesmo quando o Poder Executivo, depois de longuíssimas tramitações, consegue promover a demarcação de uma área indígena, a reação imediata é a judicialização do respectivo ato administrativo, que leva a um impasse e não se vai nem para frente nem para trás. E isso, basicamente, se repete, é recorrente em todas as áreas do país. E quem sofre com isso é, em primeiro lugar, claro, a população indígena, com suas expectativas de ter o seu território demarcado, mas também produtores, os municípios, enfim, uma variedade de atores que estão no meio desse redemoinho de uma política de impasse que nós estamos vivendo hoje. Então, me parece que o momento deve ser muito oportuno para essa reflexão e para a gente repensar esse paradigma, o paradigma demarcatório. Esse paradigma demarcatório entrou na Constituição em 1988, dentro de um momento muito peculiar, né? O Brasil realmente tinha uma enorme dívida com a população indígena, né? E aquela altura de democratização do país, se queria fazer face a essa dívida a ferro e fogo, de qualquer jeito, né? O processo, o processo concebido na Constituição, no artigo 231, é um processo unilateral. É um processo em que a administração pública, ex officio, né, demarca as áreas, identifica e demarca as áreas, olhando, sobretudo, apenas em uma direção, a direção do bem-estar do indígena. O problema é que, ao longo dos anos, foi se percebendo que essa visão unilateral, de só se olhar para a população indígena, esquecendo as circunstâncias, levaram, na verdade, eu posso dizer isso com maior tranquilidade, a uma política genocida. Né? Por quê? Porque na medida em que a gente olha só para um lado do problema, todos os outros que estão excluídos da atenção do poder público produzem ressentimento. E o ressentimento, ele acaba levando à estigmatização, e a estigmatização, por sua vez, acaba levando ao genocídio. Né? Então, na verdade, o grande culpado hoje pela violência que se tem produzido em relação à população indígena é, antes de mais nada, o poder público.
com sua política unilateral, de olhar só para um lado do problema. Nós podemos dizer que o modelo de 1988, além de apresentar uma certa fadiga, ele deve também ser olhado criticamente sobre a sua consistência jurídica. O artigo 67 do Ato das Disposições Transitórias dizia que essa demarcação toda deveria ser concluída em 5 anos. É um prazo exauriente, ou seja, ali se tem na Constituição um modelo demarcatório e tem um prazo para que essa demarcação seja feita. O comando era de 5 anos. E é uma norma excepcional, porque é uma norma que passa por cima de muitos direitos e garantias. É um processo diferenciado. Se em 5 anos não se conseguiu fazer essa demarcação, cabe a indagação. Esse modelo, ele não perimiu? Ele não deixou de existir por uma perempção administrativa? Ou seja, simplesmente deixou de fazer sentido depois de 5 anos, que era o comando constitucional. De fato, vamos dizer, esse processo da demarcação das áreas indígenas, esse processo político da demarcação das áreas indígenas, ele obedeceu a um movimento de afunilamento. Começou-se a demarcar as áreas que eram mais tranquilas, principalmente em terras amazônicas, pouco habitadas, né? E cada vez mais que ia se progredindo nessa demarcação de áreas, foram, enfim, se entrando em áreas mais problemáticas. Pode-se dizer que agora, 21 anos de atraso, aliás, 20 anos de atraso que nós estamos hoje, na demarcação das terras indígenas, a União conseguiu demarcar em torno de 90%, 91% das áreas previstas inicialmente. Então, faltam demarcar 9 a 10%. Esses 9 a 10% que faltam de ser demarcado pode-se definir como carne de pescoço, né? São as áreas que sobraram, as mais difíceis. Por quê? Porque são áreas indígenas, ou pelo menos são regiões que se pretende demarcar em territórios densamente povoados ou com grande valor econômico, porque, enfim, áreas que são destinadas à produção agrícola industrializada, à produção agrícola tradicional, e, portanto, demarcar terras indígenas nesses territórios, além do custo econômico, tem também um elevado custo social. Nós não podemos, quando nós nos interessamos a resolver o problema dos povos indígenas, deixar de olhar para o lado e ver qual é, vamos dizer, o contexto em que essa possível demarcação se dá e quais as consequências gravosas que ela pode criar para os outros atores desse processo. Está na hora de olhar para eles. Se a gente quiser fazer hoje uma política indígena para proteger a população indígena, nós temos que definitivamente adotar uma postura holística. Nós temos que olhar para todos os lados do problema e não apenas para o lado unilateral do índio. Porque olhando para o lado unilateral do índio, nós estamos estigmatizando esse índio. Uma postura holística, ela demanda, sobretudo, que a gente olhe para os outros vetores do problema. Quais são os outros atores da política indígena? Né? Além da política indígena, o produtor da terra, a população do respectivo município e o governo municipal. Todos eles, de uma forma ou de outra, impactados por essa política ou pela falta de política. Está na hora de olhar para todos eles. Parece que o modelo de 88, e com isso também os atores que buscavam defender a população indígena,
ao olhar de uma forma muito unilateral para esse problema, acabaram por optar pelo caminho, por um atalho, pelo caminho mais barato. O baratinho que saiu caro. Né? Ou seja, vamos demarcar as terras sem indenizá-las, podendo apenas ser indenizado as benfeitorias de a que o poder público unilateralmente considerar de boa-fé. Né? E coloca-se ali dentro a população indígena e lava-se a mão que nem Pôncio Pilato nessa circunstância. De fato, com isso se deixa de investir no município, se deixa de criar alternativas econômicas para o produtor, sai mais barato para o poder público. Agora, as consequências têm sido nefastas. Foi o barato que saiu caro. Para nós fazermos uma política indígena consequente, é importante, nesse momento, que a sociedade brasileira tenha claramente em conta que fazer política indígena custa dinheiro. Não há soluções baratas que não tragam consequências nefastas. O barato sai muito caro. Se nós queremos uma solução que pacifique o território rural em que a população indígena se encontra, nós precisamos investir. O modelo demarcatório unilateral que não leva em consideração a indenização da terra está fadado a criar ressentimento, conflito e genocídio. Isso nós temos que ter claramente na nossa mente. Então, em primeiro lugar, o que seria necessário? Nós precisaríamos encontrar uma brecha que hoje na Constituição, vamos dizer, na normativa constitucional muito estreita que nós temos no artigo 231, quando teríamos que encontrar uma brecha de permitir a compra de áreas indígenas. Eu estou falando compra, não estou falando desapropriação. Porque a desapropriação, por interesse social, ela tem um viés autoritário também. O viés autoritário é qual? É o preço unilateralmente estabelecido pela administração. Deposita-se em juízo e o outro que vai atrás se ele não concordar com o preço. Não, nós precisamos, nesse processo, que os outros atores saiam com um sorriso de uma orelha para a outra, felizes da vida, dizendo que fizeram um excelente negócio e, por isso mesmo, abracem a causa indígena com amor. É fundamental isso. Nós precisamos de atores satisfeitos para acabar com o conflito. E, para isso, o produtor deve ser convidado a vender a sua terra pelo preço que o mercado oferece. Eu imagino assim, você chega para o produtor, quanto é que o senhor daria para a sua terra? Ela vale 23 milhões. Pois é, o INCRA diz que vale 15. Chegamos em 20 e comprar realmente a preço de mercado. Mas não é o suficiente, porque nós sabemos hoje perfeitamente que não existe estoque de terras. Não existe estoque de terras disponível na maioria dos estados hoje afetados. Aí eu falo principalmente de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. São as áreas hoje mais impactadas. Claro, existem também áreas indígenas ainda disputadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, algumas no Nordeste, mas as áreas mais complicadas hoje de intensa agricultura são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Né? E ali nós sabemos que o estoque de terra é quase que inexistente. Ou seja, se nós formos, por exemplo, no caso do Choclen, né, em Ibirama, em Santa Catarina, se nós formos ali ter que desalojar nos 10 mil hectares as quase 1.000 famílias que lá residem, há muitos e muitos anos praticando agricultura familiar, né? Ele for retirar aqueles familiares dali, não vai haver estoque de terra em Santa Catarina para realojá-los. Nós precisamos, por isso, o Estado precisa assumir a responsabilidade de reorientar essas famílias economicamente.
Não é simplesmente botar o dinheiro na mão e agora se vira. É dar o dinheiro e utilizar estruturas como, por exemplo, o SEBRAE, o SENAR, para reorientar economicamente essas famílias, para que elas possam fazer um investimento que lhes dê sustentabilidade. Sai da agricultura, vai para o entreposto, vai trabalhar, digamos, na SEASA com entreposto de venda de produtos agrícolas, fazer aquilo, enfim, que eles sempre souberam fazer, mas não necessariamente serão produtores. Mas, de alguma forma, tem que ser dada uma destinação, não se pode simplesmente virar as costas para essas pessoas e fingir que elas não existem. Por outro lado, também, outra preocupação legítima diz respeito ao município. Nós sabemos perfeitamente que na hora que essas famílias deixam as suas terras, a arrecadação vai despencar do município, o ICMS, criando uma séria crise de gestão. Hospitais que têm que ser mantidos, escolas, pavimentação de ruas, serviços públicos, tudo isso deixa de ter, vamos dizer, condição de ser mantido no mesmo patamar que tinha antes, porque o município não arrecadará mais. Então, o município estará sendo impactado por força de uma política federal. Então, é mais do que justo que se crie um fundo federal de compensação para compensar o município durante algum tempo, que seja 10 anos, pela ausência de arrecadação. É fundamental que seja feito para dar sustentabilidade. E, finalmente, em relação à população indígena, não é simplesmente assentá-las. É necessário que lhe seja também dada uma sustentabilidade, para que não sejam jogados na mendicância. É importante que haja programas que transformem, pelo menos, a economia indígena numa economia que dê sustentabilidade para essa população. Com grãos, com maquinário, cooperativização, de forma que, num determinado prazo de tempo, o município possa novamente contar com a riqueza que é produzida ali dentro. Nós sabemos, por experiências que existem, por exemplo, no Paraná, com a Itaipu Binacional, por exemplo, em Eldorado, que os investimentos feitos em sustentabilidade econômica indígena, que são interrompidos, levam imediatamente ao desfazimento de tudo que foi feito. A população indígena não tem uma cultura de produção. Então, essa cultura ela tem que ser permanentemente assessorada. Não que eles não queiram, eles querem, mas não têm a tradição. Não basta querer dar o material, um ensino agrícola, mas tem que haver um contínuo acompanhamento. Isso tem custo, mas tem que ser feito. Então, os senhores veem a indenização adequada da terra, uma política de sustentabilidade daqueles que são retirados das áreas indígenas, a compensação da arrecadação e mais a sustentabilidade indígena, isso sim, em conjunto, compõe um programa coerente e consistente para pacificar as áreas rurais que sofrem o impacto do indigenato. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter conflito para os próximos anos e as próximas décadas e não vamos resolver o problema. A demarcação tem levado à judicialização e a judicialização tem levado ao conflito e ao ressentimento. Nós precisamos dar um basta nesse ciclo vicioso. Agora, isso tem custo. Eu participei de uma comissão do Conselho Nacional de Justiça, que foi coordenada pelo desembargador Sérgio Fernandes Martins, para tratar das áreas ocupadas pelos Kaiowá, no chamado Cone Sul do estado de Mato Grosso do Sul. E ali a comissão ela analisou processo por processo das áreas que têm um processo litigioso de demarcação. Fizemos um levantamento, quais seriam as soluções possíveis. E claro que todas elas passam pela aquisição onerosa da terra indígena.
né? O custo, somente em termos de compra de terra, superava bem R$1 bilhão. Mas quando a gente conversou com os parceiros que estavam também na comissão ali, com os outros membros, principalmente com a FamaSul, viu-se claramente a disposição construtiva dos produtores de adotar um sistema de leasing. Arrendariam as terras através de um procedimento de capitalização das prestações, que no final de um prazo determinado seria complementado pelo que falta, ou seja, aquela taxa de arrendamento seria ao mesmo tempo já uma forma de capitalização final. E se imaginaria um prazo de 5 a 10 anos de arrendamento para a compra final. Até essa boa vontade deve-se dizer que houve por parte dos produtores, né? Então, é um modelo criativo, me parece, que deve ser levado em consideração a possibilidade de fazer o leasing das terras para que elas possam ser adquiridas pela União por um certo prazo. Se a gente pegar, digamos, R$1 bilhão num prazo de 5 anos, são 200 milhões por ano. Para pacificar uma área de Mato Grosso do Sul, não se pacifica por completo, porque faltam os outros programas, claro, né? A articulação de outros programas de sustentabilidade, mas pelo menos da parte realmente fundiária ficaria resolvido. É um custo alto? É relativo. É um custo para a pacificação de um Estado que hoje está sofrendo o forte impacto da desdepreciação das suas terras, da insegurança jurídica, que está diminuindo a produção. Mato Grosso do Sul hoje produz menos do que Mato Grosso. Quando na época que a Mato Grosso do Sul participava do Estado maior de Mato Grosso do Sul era o celeiro do Estado. Era a parte mais rica do Estado. Hoje produz menos do que Mato Grosso. Por quê? Por causa dessa insegurança jurídica. As terras ali hoje não valem nada. As pessoas estão fugindo dos investimentos ali dentro porque não sabem qual vai ser o dia de amanhã. E esse é um outro problema. Se a gente for adotar um sistema de aquisição onerosa das terras indígenas, é importante dar segurança jurídica e previsibilidade ao produtor. Ele saber quando é que ele vai sair. Porque ele tem o direito de, até a data da saída dele, produzir, receber empréstimos do banco, poder pagar os empréstimos, ter uma previsibilidade da sua vida econômica. Então não se pode de um dia para outro dizer assim, amanhã você vai sair. Eu já vi situações no Superior Tribunal de Justiça, mais vinculado à reforma agrária do que propriamente à área indígena, mas são situações extremamente dramáticas. Um casal, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que aplicou o seu recurso do PDV do Banco do Brasil para compra de terra, começou a produzir, fizeram uma fazenda modelo e foram invadidos pelo movimento sem terra. A fazenda era produtiva. E ele estava devendo rios de dinheiro aos bancos pelos investimentos que ele fez. Foi invadida, depois de 4 anos sem conseguir tirar o pessoal de lá, finalmente propuseram para ele que ele aceitasse a desapropriação. E ele disse, tudo bem, não, que o senhor vai pelo menos receber um dinheiro com as suas benfeitorias, de poder pagar o que o senhor investiu. E ele já estava muito apertado, acabou aceitando. Quando veio o laudo do INCRA, viu que era improdutiva e que todas aquelas benfeitorias não existiam porque estavam destruídas. O que ofereceram a ele foi muito menos do que ele devia ao banco. Né? Então nós não podemos deixar esse tipo de situação acontecer. Isso gera insegurança jurídica. Nós precisamos que o produtor saiba quando e quanto ele vai receber. E o que ele vai fazer com esse dinheiro. Como ele vai se reorientar economicamente. Isso é fundamental para o país. Isso é fundamental para que, vamos dizer, esse setor continue a poder produzir para a nossa economia, né? E, claro, que é fundamental também, aqui ninguém está dizendo que nós devemos deixar a economia se sobrepor ao interesse indígena. Não. A população indígena é, vamos dizer, nesse contexto todo, a primeira preocupação. Mas é que não se pode querer resolver o problema dela de forma unilateral, não pensando no resto. Isso tem custo, e o custo vai ter que ser pago.
por alguém. A sociedade tem que se conscientizar disso, saber que isso tem custo. É verdade que, provavelmente, demarcar todas as áreas dos 4 estados vão em alguns bilhões. É possível, mas é o custo da pacificação do campo. Nós queremos ou não queremos entrar no círculo das nações civilizadas, produtivas, né, respeitadas mundo afora? Nós precisamos pagar esse custo. Não dá para a gente achar que dá para fazer atalho e deixar um grupo pagar pelo resto. O que acontece hoje? Né? Eu estive examinando, só para concluir, eu estive examinando a emenda constitucional. Eu acho que é fundamental, não sei como é que depois foi a tramitação posterior, que haja algum tipo de dispositivo na DCT que pelo menos conserve as demarcações já feitas. Né? Isso aí é fundamental, que até para a segurança jurídica também, que não se, depois modificando o paradigma da demarcação, que se venha a questionar tudo que já foi feito, que me parece que isso aí ia gerar um conflito muito maior. Isso eu acho que é um aspecto importante. Mas tem 2 outros aspectos, me parece, que foram deixados de fora, que eu acho que seriam muito importantes. Um seria abrir a porta para aquisição, para compra de terras, que nós não temos aqui. Tá? Eu acho que essa porta deve ser aberta. E essa porta deve ser generosa. Se a porta da demarcação deve ser restritiva, porque o modelo está esgotado, a porta da compra deve ser generosa. Ou seja, deve-se autorizar o poder público amplamente a poder comprar a terra. E hoje nós sabemos que, pelo marco atual do 231, a União é proibida de indenizar a terra nua. Então isso tem que desaparecer. E nós temos que, bem pelo contrário, estimular a compra. Então temos que abrir essa porta dentro do normativo constitucional. E me parece que aí será, vamos dizer, quase que uma escolha natural. No momento em que se fecha a porta da demarcação, mas se abre a porta da compra, a tendência é ir tudo pela compra. O que não é ruim, é porque realmente acaba convidando a assumir um novo paradigma. Agora, outro aspecto que me parece que também é fundamental aqui é que, de alguma forma, se ancore nessa proposta também a obrigação da compensação. Né? Primeiro, de uma política de sustentabilidade em relação àqueles que foram, vamos dizer, que foram removidos das suas áreas, e também de compensação dos municípios. Isso é responsabilidade da União. Me parece que isso deve fazer parte do capítulo da política indígena. Somente se a gente olhar todos esses aspectos é que nós teremos uma tranquilidade maior, uma pacificação e uma segurança jurídica. Me parece que são aspectos, eu acho que, fundamentais hoje para a gente resolver esse problema. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a Vossa Excelência o privilégio que tivemos de uma abordagem construtiva, que é muito importante. Nós temos encontrado dificuldade exatamente porque estamos assumindo a obrigação legal que nós temos de oferecer à sociedade uma resposta a esses conflitos. Mortes acontecem, se repetem e